Bom, então, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar com vocês aqui. Eu sou de São Paulo e adoro ouvir esse sotaque baiano. É uma melodia muito boa aqui para os meus ouvidos. E então hoje a gente vai falar, né? Vai começar a falar, né? Sobre a criação orgânica de animais, mas vamos falar principalmente de galinha. Só que tem muitas coisas que os princípios, né, da produção orgânica são comuns a vários animais, né? Mas a gente vai focar mais em galinha porque eu acho que é uma demanda maior. Quase todo mundo aí tem galinha e eu também sou mais especializado na parte de galinha. Então, eu gosto sempre de contar a história, porque às vezes a gente vai perdendo a noção das coisas, né? Mas assim, a galinha, o cavalo, o porco, o peru, a vaca, nenhum desses animais é originário aqui, né? Do Brasil, do nosso continente, da América Latina, né? Então, esses animais não tinha aqui antes, né? Antes do Cabral chegar aqui, antes de 1500, né? Tinha os índios, tinha a anta, tinha o jacaré, tinha o macuco, o jacu e tal, mas esses animais, nenhum deles, esses animais que a gente chama hoje que são animais de produção, todos eles vieram de fora, né? E até é gozado, porque aí você pega a carta que o Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, contando como é que foi a chegada das caravelas aqui, né? E aí ele contou que o Cabral chamou os índios para a caravela, porque naquela época não tinha geladeira, então ele saiu lá de Portugal do navio e levava os bichos vivos para ir comendo durante a viagem, né? Porque não dá para matar e guardar, porque não tinha geladeira naquela época, né? Então ele estava cheio de animal lá na caravela, e aí o Cabral chamou os índios e mostrou os animais lá que tinha, né? E eles não conheciam nenhum daqueles animais. Então eles ficaram super espantados. Aí disse que mostrou o carneiro, eles falaram, oh, que bicho esquisito e tal. Né? E aí disse que quando mostraram a galinha, os índios começaram a dar risada e chamar de carupirá, 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 né? que traduzindo do tupi-guarani significa ave engraçada. Então, os índios nunca tinham visto, chamaram de carupirá. E esse carupirá foi mudando e hoje o pessoal chama de caipira, né? O carupirá é o caipira de hoje, né? Então a gente vai ver essas galinhas caipira que a gente tem hoje espalhada aí pelo Brasil inteiro. Elas são originárias, elas são descendentes das que vieram, né, com o Cabral, né, que ele trouxe lá do Mediterrâneo e tal. E naquela época, eles já criavam galinha lá em Portugal, mas eles criavam galinha bem produtiva, para botar ovo, para comer a carne e tal, né? Mas aí, quando elas chegaram aqui, as galinhas chegaram aqui no nosso país, no nosso continente, elas não eram preparadas para viver aqui, porque elas, né, não é originária daqui, o clima é outro, né? E elas não tinham defesa, o organismo delas também não tinha defesa contra os parasitas que tinha aqui, né? Não conseguia se defender dos predadores, né? Da onça, da jaguatirica, dos outros animais, né? E aí foi morrendo muitas dessas galinhas e foi sobrando as galinhas mais resistentes, que a gente chama de que são as galinhas mais rústicas, né? E na natureza você tem uma balança assim, né? Quando você aumenta a rusticidade, né? Quanto mais capacidade de sobreviver ela tem, ela vai perdendo a parte produtiva, né? Então as que botavam mais ovo foram morrendo porque os bichos pegavam o parasita, né? O carrapato, que elas não conheciam isso, elas não tinham defesa para isso e foi morrendo essa e foi sobrando as que eram mais habilidosa em sobreviver, né? Não em produzir. Então, hoje, o que você tem aqui no Brasil, né, essas descendentes dessas galinhas, são galinhas que botam aí em torno de 80 ovos por ano, né? E ao passo que, se você pega essas linhagens, essas raças de galinha que foi feito melhoramento, que foi cruzando, né? Porque, por enquanto, ainda não tem galinha transgênica no mercado, né? Mas está a caminho. Vocês aguardem que mais cedo ou mais tarde vai aparecer galinha transgênica também.
Mas as que tem hoje no mercado são feitos cruzamentos, que eles chamam de melhoramento genético, para selecionar ela para botar. Porque assim, já faz 500 anos que elas vieram para cá também, né? A galinha, a genética da galinha já está mais adaptada e elas conseguem produzir aqui no Brasil, né? Do mesmo jeito que como qualquer outra parte do mundo, né? Porque o sistema de criação também é totalmente controlado pelo homem. E existe remédios e tal que defende ela das doenças que quando o Cabral chegou aqui não existia antibiótico, essas coisas tudo não existia. Então, hoje você tem umas linhagens de galinha que bota aí até 300 ovos por ano, né? Ao passo que a caipira, a média, é em torno de 80 ovos por ano. Agora, essa produtividade da galinha, ela precisa ter um cuidado bastante intensivo, né? Uma alimentação muito proteica, uma alimentação de alto custo, inclusive, né? Então, hoje, o que proliferou pelo mundo afora foi esse sistema de criação em gaiola, né? Que são colocados até 5, 6 galinhas por gaiola, né? Quer dizer, esse é um sistema que a galinha só tem o tamanho de uma capa de CD, assim, para ela passar a vida inteira dela, né? E aí, esse sistema é um sistema bastante lucrativo, que é um sistema que encara a galinha como uma máquina, né? Então, você enfia a ração por aqui, tira o ovo por aqui, e isso é um sistema que estressa muito a galinha vai ficando estressada, aí surge o problema do que chama de canibalismo, uma começa a bicar a outra tal, e sangra. Bom, tudo isso é o sistema de avicultura que proliferou pelo mundo afora, mas até hoje ainda existe, né? Eu acho que na maioria da propriedade de vocês, esse sistema de galinha solta, né? Que é o sistema chamado de caipira e tudo mais. Bom, aí dentro da certificação orgânica, essas práticas que estressam a galinha são proibidas, né? E esses remédios também, antibióticos, tudo isso é proibido. Vocês já têm certificação de produção vegetal, né, no escopo vegetal, né? Então a integração com galinha ou com outros animais dentro do sistema de produção, ela só vem a somar, né, desde que seja bem manejada. Dentro da produção orgânica, então, tem alguns princípios, isso para qualquer tipo de animal, que é o bem-estar, né? Quer dizer, esse comportamento de canibalismo que elas têm de uma bicar a outra, nessas galinhas fechadas em gaiola, isso aí é uma consequência do estresse, né? Então, o pessoal hoje, para não ter esse problema, o que eles fazem? Eles cortam o bico da galinha, né? Mas o ambiente continua sendo estressante e a galinha, né, vai continuar agressiva, vai ter um tempo de vida curto e tudo mais. Nos sistemas orgânicos, esse tipo de estresse não pode acontecer, né? Então, o bem-estar é um dos princípios, não só na galinha, mas para qualquer espécie animal, né? Por isso que tem área, a legislação já determina a área adequada para cada animal, né? Existem discussões se essa realmente é uma área adequada para o Brasil inteiro ou não é, mas o que está na lei já estipulado em metros quadrados por animal, né? Então, para a galinha, hoje, você vai criar ela, você tem que ter 3 metros quadrados por galinha de piquete, né? No mínimo, se tiver um cercado, você tem lá 10 galinhas, você vai ter que ter, no mínimo, 30 metros quadrados para essas 10 galinhas. Se você for fazer sistema rotacionado, você pode ter até 1 metro quadrado só por galinha. Recentemente, o Ministério publicou uma portaria 52 que reduziu esse 1 metro para 80 centímetros, né? Isso também é muito, muito discutível, mas, enfim. Então, para que ela tenha um ambiente que não provoque estresse, ou seja, para que obedeça esse princípio de bem-estar, né, a legislação fala em 3 metros quadrados no piquete e até 7 aves por metro quadrado dentro do galinheiro. Então, é dividido a metragem para dentro
do galinheiro e para fora, que é o piquete. Um outro princípio que se aplica a qualquer espécie animal também é a questão da alimentação orgânica, né? Então, você tem uma diferenciação que, para a galinha, você pode dar até 15% de ingredientes não orgânicos na alimentação dela, mas não pode ter nada de transgênico no meio desses 15% que não vão ser orgânicos. Para ruminante, né, no caso de boi, de cabra, né, é 20%. Então, isso é uma coisa calculada em termos de matéria seca, né? Isso é uma forma de manter o sistema de alimentação orgânico para que o produto possa ser orgânico. Pessoal, eu às vezes falo muito aqui e surgir alguma dúvida aí assim, sobre o que eu falei agora, eu acho que podia interromper, né? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa que eu estou falando, porque depois, se deixar tudo para o fim, vai confundir. Um outro princípio, então, você não pode tratar, quando o animal tiver alguma doença, algum problema de saúde, você não pode tratar com remédios sintéticos, né? Então, tem que ser fitoterapia, que é chá, que são tratamento com plantas, né? Ou homeopatia, né? Que também é permitido. E não tem nada contra reza, benzeção, nada disso, tudo isso vale também, né? Pode usar quando tiver algum problema de saúde. Então, eu vi, por exemplo, aí. Agora, existe nessa questão da alimentação, que eu percebi na fala de vocês, que é um tema recorrente aí, que todo mundo está com esse problema da alimentação, né? Eu vi o companheiro aí falando sobre banana, né? Que ele usa banana. É muito importante você usar banana. A banana é um grande alimento para a galinha. Só que, por exemplo, eu não sei se eu entendi direito, mas eu entendi que você estava dando banana e milho, né? Só que banana e milho, eles têm mais ou menos a mesma função, que são alimentos energéticos, que são alimentos no sentido de carboidrato, né? Agora, se você dá banana, você precisa dar alguma coisa que seja proteica, né? Alguma coisa de proteína. Então, durante a nossa prosa sobre galinha aí, que acho que a gente vai ter 8 capítulos, a gente vai falar também, né, sobre como você fazer um balanceamento da ração da galinha e que exige basicamente duas coisas: os alimentos energéticos, no caso, né, a banana e o milho, que são energéticos, e os alimentos proteicos, né? No caso da proteína, né, você pode dar inseto, você pode dar minhoca, você pode dar guandu, feijões, né, essas favas, né? Tudo isso é mais rico em proteína, então você consegue um balanceamento melhor. Então, assim, o ideal é você usar o que tem na propriedade, né, mas sempre tendo em mente, olha, se eu estou dando um alimento muito de carboidrato, né, no caso energético, eu tenho que dar o proteico também, porque a galinha, no caso, né, a matéria-prima do ovo da galinha é a proteína. Então, quando você dá pouca proteína, ela bota pouco, né? E os ovos também são menores. Quando você dá muita proteína, né? Hoje em dia, em quase no mundo inteiro, né? A fonte básica de proteína para alimentação animal orgânica é o farelo de soja, né? O farelo de soja orgânico, mas é uma coisa que custa caro, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou pagando aqui a R$ 4,20 o quilo do farelo de soja que vem lá do Paraná, né? Tem mais o frete ainda. Então, o farelo de soja orgânico está muito caro, né? E a cultura da soja também é uma coisa que, né, a gente procura não incentivar muito. Então, assim, essas fontes alternativas de proteína atualmente é o principal problema, né, para que a produção animal orgânica se expanda, né? Porque se a gente tivesse, né, mais conhecimento e mais fonte de proteína orgânica, né, para alimentação animal, teria muito mais
animais orgânicos certificados hoje no Brasil. Então, hoje a gente fica muito dependente, né, da produção de soja. Skype áudio. Vou desligar aqui. Ô, Romeu, aproveitando que teve essa interrupção aí do Skype, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer que eu já conecte algumas perguntas que o pessoal fez com isso que você está falando? Sim. Então, pronto. Então, vou aproveitar. Fala. Se você puder dar preferência para as perguntas das pessoas que estão presentes, né? Sim, sim. Todas essas perguntas aqui foram dessas que estavam presentes. Tá. Aí, mas quem quiser perguntar, gente, abre o microfone e pergunta. Não é isso, Romeu? Isso. Está aberto, né? Está aberto. Exatamente. Então, eu vou aproveitar e conectar com a pergunta de alguém que perguntou assim, sobre nutrição, né? Se a nutrição influencia no tamanho dos ovos, a primeira foi essa. E se as plantas, quais as plantas ideais para plantar no piquete que ajudam na nutrição? Tem essas duas principais perguntas relacionadas à nutrição, assim. Tá. Bom, então, assim, eu falei um pouco, né? Eu falei um pouco sobre a questão da proteína, que ela é a matéria-prima básica do ovo. Então, você tem, dividindo em dois grandes grupos de alimentos, você tem os alimentos proteicos e os alimentos energéticos. Então, no caso, o normal no Brasil alimento proteico é a soja, o alimento energético é o milho. Aí, no lugar da soja, os feijões, né, o guandu, né, as favas, esses feijões todos são proteicos também, né? E do lado do energético, então você tem o milho, que é rico em carboidrato, você tem a mandioca, né? Lógico, tomando os devidos cuidados aí para desativar o veneno da mandioca e tudo mais, isso substitui o milho também, né? Outros tipos de raízes e tal. E aí a parte de folhas, como o capim, né? Ou alguém pergunta, aí a gente vai falar depois, né? Qual as plantas, né? Essa parte de folhas, assim, isso traz mais minerais e vitaminas para a galinha, né? E o ovo, mas assim, o que vai fazer produzir ovo para a galinha botar mesmo são esses dois, né? Que é o energético, o milho, e o proteico, a soja. Só que o energético, por exemplo, no caso, o milho, ele tem a função de fazer a galinha botar bastante. Ele dá energia para que o ovário da galinha possa ovular, né? E o proteico é que vai dar a substância para fazer esse ovo ficar grande, né? Então, se você quer isso, inclusive a gente pode, né, de acordo com o mercado que a gente tem, a gente pode induzir. Então, assim, eu levo meu ovo para vender na feira, mas a mulher que compra o ovo de mim lá, ela quer ovo grande. Então, eu vou dar alimento mais proteico para minha galinha, para que tenha mais ovos grandes, né? Se não importa muito que é grande, mas quer bastante ovo, então vamos dar mais o milho, né? Então, isso dá margem a gente poder induzir também de acordo com a nossa vontade, né? A questão das plantas, né? Então, assim, uma coisa que é bom a gente entender, que a galinha, ela não é um ruminante, né? Um boi que tem 4 estômagos lá dentro, né? E que consegue, com as enzimas, com as bactérias que ele tem dentro do estômago dele, ele consegue quebrar a lignina e a celulose das folhas para extrair os nutrientes que tem lá. Então, assim, a galinha, para ela conseguir absorver nutrientes dos vegetais, né, do capim ou das folhas, né, não é uma coisa muito eficiente, né? Ela não tem essa capacidade toda. E também, quando ela extrai nutrientes desses vegetais, ela vai extrair mais, isso aí, você vai conseguir ter um ovo mais rico em minerais e vitaminas, né? Mas você não vai ter mais quantidade de ovo,
por causa dos vegetais. Então, essa pergunta que plantas plantar, eu aconselho, por exemplo, não sei se vocês têm aí o amendoim forrageiro, né, que ele é bastante proteico, né? Se você for falar em grama, né, então o ideal são gramas estoloníferas, né, aquela que solta o estolão, põe uma raizinha aqui, solta o estolão da outra raizinha aqui, porque a galinha come, mas ela continua ali, né, para ir se multiplicando por estolão. Então, a estrela africana, o quicuio, né, eu não sei direito assim na região de vocês aí, né, quais tipos de gramíneas estoloníferas tem aí, mas essas são as melhores, não tanto pela capacidade nutritiva, mas pela resistência delas ao pisoteio da galinha, né, porque a gente está falando em 3 metros quadrados por ave e tal, mas dependendo da época do ano, elas vão bater bastante esse piquete. E é necessário também você ter árvores, né, frutíferas, né, que, quer dizer, eu digo frutíferas, mas a legislação é meio controversa em relação a isso, né, mas árvores que dê sombra, né, porque no piquete também a galinha vai precisar de sombra, né. A galinha, gente, ela é uma ave de extrato de subbosque, né? Ela é uma ave de subbosque. A galinha, como eu falei, ela não é originária aqui do nosso continente, mas ela é originária lá do sudeste da Ásia. Eu fui lá conhecer, né? Tem parques ainda lá de preservação que tem essas raças, essas galinhas antes da domesticação, né? Elas vivendo no habitat natural delas lá. E lá elas vivem embaixo das árvores, né? E elas têm uma função lá dentro daquele ecossistema, né? Que é disseminar semente, porque cai a frutinha da árvore, ela come, vai defecar ali, já planta lá, né? Ela tem um controle muito grande sobre os insetos, né? Porque a galinha ela é a rainha do chão, né? Inclusive lá na Tailândia eles falam isso, né? Que na mata a galinha é a rainha do chão, porque ela tem um controle absoluto do que se passa no chão, né? E ela tem um bico em forma de pinça, né? Que ela leva o bico lá com uma pontaria e pega o mosquito no ar, né? Não sei se vocês já viram isso aqui, acontece muito, a galinha pega mosquito até no ar, assim. E ela domina o chão, então ela tem essa função também dentro do ecossistema de controlar, fazer um controle populacional de inseto, né? Então, assim, voltando aí, que eu costumo viajar muito, né? Eu peço para a Lu aí, se eu estiver viajando muito, ela dá um toque para eu voltar ao tema, mas a pergunta era que plantas plantar, né? Então, no caso, assim, você pode fazer também rotação, né? E fazer... depois que você tira a galinha, você faz a horta e faz vários piquetes rotacionados, né? E que a galinha ela dá uma limpeza no terreno e também aduba um pouco com o esterco dela, né? Então você pode soltar a galinha aqui nesse piquete com o mato do jeito que está, ela vai lá, ela come tudo, rapa tudo, revolve o terreno, né? E aí você passa ela para outro piquete, naquele terreno que ela revolveu, você pode plantar verduras, né? Ou outras coisas assim, e fazer um rodízio. Isso é um sistema bastante interessante também, né? E de forma geral, se for gramínea, é estolonífera, né? Árvores também que são legais, você plantar moringa, né? E você pode fazer a poda da moringa, e as folhas também é um grande alimento para ela, né? Tem gente que planta também Ora pronobis na cerca, né? Que também é bastante proteico. De forma geral, gente, a maior carência é a proteína, né? Então, é por isso que essas plantas mais proteicas a gente indica mais, porque são as mais necessárias aí para a galinha produzir, né? Só porque a galinha é o seguinte, você solta ela no mato, ela se vira, né? Eu trabalho muito com os indígenas lá no Xingu, né? Então, assim, elas acabam se adaptando, se virando lá, mas também são presa fácil para os predadores. E o que ela consegue comer no ambiente, sem o auxílio humano, né, é suficiente para manter a vida dela. Mas ela não chega num ponto de abundância para poder botar bastante para alimentar a gente também.
né? Então, para que ela chegue nesse ponto de abundância, de botar de sobra, porque qualquer animal, né? Se você tem bastante comida, você está, né, abundando, né, fazendo, trabalhando e tal. Se você tem pouca comida, primeiro, toda a comida que entra no seu organismo, você vai usar aquilo para se manter vivo, né? Para manter o teu coração funcionando, o teu fígado funcionando, o teu cérebro funcionando. Então, primeiro é manter a sua vida. Aí, quando você tem um excesso de alimento, né? Você chega num ponto de abundância, né? De exportar, né? Aí ela começa a botar, né? E aí a gente pode aproveitar esse excesso então, assim, para ela sem a nossa ajuda, ou ela só nesse sistema de comer bichinho e grama e tal, ela vai botar vai botar muito pouco, né? E vai usar a energia principalmente para se manter viva, né? Ô Pronto. Romeu, tem uma pergunta. Deixa... Uma Du quer fazer uma pergunta e tem uma outra pergunta no chat que é quais seriam esses alimentos não orgânicos permitidos? Mas faça a sua pergunta aí, Du. em situação de cálcio para os ovos, porque a galinha precisa de cálcio, né? Isso para formar ali a casca dos ovos, e aí nessa situação para formar ali o cálcio, o que precisa para ela não ficar carente disso? A pergunta anterior era Lua. Quais seriam os alimentos não orgânicos permitidos? Então, a questão não é quais alimentos, é a porcentagem, né? Então, para a galinha, até 15%, né, pode ser não orgânico. Aí pode ser o milho não orgânico, pode ser o farelo de soja não orgânico, pode ser a mandioca não orgânica, né? Então, todos que são usados no orgânico, 15% não precisa do certificado. Basicamente, é essa a questão, né? Então, Desde que não seja transgênico, né, Romeu? aí não pode ser milho transgênico, soja transgênica, nada disso, né? Isso é proibido. Sobre o cálcio, então, a galinha, a gente usa aqui, né, num sistema mais intensivo, né, a gente usa a farinha de ostra grossa, que são aquelas conchinhas, mas ela não é pó. Ela tem então, a grossa ela é melhor, porque a galinha come aquilo vai para a moela da galinha, aí aquilo ela vai fazendo atrito, porque a moela é um músculo, né, que usa como dente, porque a galinha não tem dente, a dentadura da galinha está na moela. Então, ela vai acumulando pedrinhas, partículas maiores, como a casca de ostra, e aquilo na moela vai triturando e vai soltando aos poucos o cálcio na corrente sanguínea dela, né? Então, você tem um tempo de absorção maior, então, e no resultado você vai ter uma quantidade de cálcio circulando no sangue dela mais constante, né? A galinha é o seguinte, a galinha ela demora para formar o ovo em torno de 22 horas, né? E essa formação do ovo, ela basicamente acontece à noite, né? Então, assim, por isso que ela vai dormir, né? E aí, no dia seguinte de manhã, ela já vai para o ninho, botar, tal, porque o ovo termina de se formar de madrugada, lá para as 3, 4 horas da manhã. Isso eu estou falando de forma geral, porque dependendo da época do ano, do fotoperíodo, muda um pouco, né? Mas não é muito que muda. Mas, de forma geral, ela forma esse ovo, a casca do ovo, ela vai precisar, porque o ovo sai lá do ovário da galinha, né? O óvulo, né? Sai lá do ovário da galinha, vem pelo oviduto, tal, enquanto o espermatozoide vira ovo, e aí ele vem até a cloaca, e um pouco antes da cloaca, ainda no oviduto, ele vai então formar a casca dele. É como se fosse o sangue da galinha, que vai fazendo uma chuva de carbonato de cálcio em volta daquele ovo, né? E ele sai, quando ele sai, ele ainda é mole, né? E aí ele, com contato com o ar, que ele cristaliza, né? E vira aquela casca. Então, ela vai precisar desse cálcio no final da madrugada. E é muito interessante que eu aqui, por exemplo, eu coloco lá um coxo com a casca de ostra moída, moída grossa, né? E aí fica à vontade lá.
né? O ano inteiro está lá, as galinhas comem de acordo com a necessidade que ela sente, né? E quando está acabando, eu vou lá e reponho, então fica à vontade. E é interessante porque quando começa a escurecer, em torno das 5h30, 6 da tarde, elas vão tudo lá no coxo de ostra, né? Quase que faz fila lá, né? Para comer a ostra, porque elas vão usar esse cálcio, né? No final da madrugada, né? É interessante que esse é o horário onde elas mais comem o cálcio. Então, a farinha de ostra, né? O farelo de ostra moída grossa, é uma fonte assim para você ter um excesso, como eu estava falando, né? Porque aí você vai ter uma produção maior, né? Você pode usar o calcário calcítico também, aí eu também recomendo ele grosso, né, em pedrinha, né, pelo mesmo princípio. Isso quando você quer ter realmente uma abundância. Agora, a galinha consegue extrair cálcio dos vegetais, né? Não é tanto, mas ela consegue, mas é naquela margem que eu falei, né? Se ela ficar só nisso, ela não vai ter uma abundância para poder botar bastante e a gente poder aproveitar dessa produção dela. O calcário grosso também pode deixar lá à vontade para elas comer? Sim, o calcítico, né? O dolomítico, não. Né? É o calcítico mesmo. Legal. Gente, quem tiver dúvida, pode ou escrever no chat ou abrir o microfone e falar. Fiquem todos à vontade. Boa noite. Neto Mamed, Fartura Ecológica. O Romeu, é o seguinte, aqui também a gente usa a casca do ovo. A gente coloca para secar, tritura e coloca junto com a comida. A gente faz essa parte aí do cálcio também com a casca do ovo. Beleza? Bacana? Eu esqueci de falar, né? Mas é isso que você falou aí. Precisa ser bem moído, né? Porque tem que ficar um pó mesmo. Porque se a galinha identifica, ela pode viciar e querer quebrar o ovo, né? E eu tenho certeza que dentre vocês aí tem problema de galinha. A gente seca ele, a gente coloca ele para secar e tritura no liquidificador. Beleza. Assim, eu não sei até que ponto você seca, né? Mas assim, você dá uma tostada no forno rápido também é bom, né? Mas o ponto aí, viu, gente, só para lembrar, assim, tem que ser fininho, né? De forma que a galinha não consiga identificar que aquilo é casca de ovo, né? Porque lá é carbonato de cálcio puro, que é a própria matéria-prima da casca do ovo. Então, é uma absorção bastante grande também, né? Só que tem esse problema. Tem gente que dá a casca meio inteira lá e a galinha vicia naquilo lá e acaba indo quebrar ovo. Mas a situação dela querer... Opa. Posso falar? Lado, pode falar. Essa situação aí dela querer beber os ovos, né? Tipo assim, né? A falta de cálcio. Então, vamos dizer, ela suprindo essa falta de cálcio, ela ainda vai querer ainda beber o ovo, comer aquela casca ali? Então, isso é uma questão séria, porque são várias as causas, né? A falta de cálcio, com certeza, é uma delas, né? Mas o próprio estresse do ambiente, às vezes é lugar muito quente, às vezes o número de galinha é muito grande, né? Ou venta muito, né? É difícil falar, mas isso também pode provocar esse desvio de comportamento que a gente chama, porque não é natural da galinha quebrar o ovo para comer, né? Mas, por outro lado, se ela enxerga que o ovo está rachado, aí ela vai lá e come, né? Porque ela não vai perder aquela proteína ali. Mas se o ovo estiver inteiro, ela não é o comportamento natural dela quebrar aquele ovo para comer. Mas ela é danada, porque ela percebe. Às vezes até uma trinca pequena ela consegue enxergar, e aí ela bica lá e quebra. E o problema é que quando ela faz isso uma vez, faz isso duas vezes, ela acaba ficando viciada, né? E aí você não consegue mais fazer ela perder essa barda, perder esse costume, né? Então, aí o jeito é ir para a panela mesmo, porque depois que vicia, é muito difícil. Então, uma coisa que é interessante fazer é,
primeiro você dá uma olhada no ninho, né? Se não tem alguma coisa, porque às vezes um trinquinho pequeno ela já enxerga, né? E ela, se ela enxergar o trinco, ela vai comer mesmo, né? E isso, depois de algumas vezes, vicia. Então, você vê se o seu ninho está bem forrado, está macio, né? Para a hora que ela botar o ovo não bater em nenhum lugar, para não causar nenhuma trinca, né? E uma outra coisa também muito interessante de fazer, de lembrar, é o seguinte: dentro do ninho, que é o lugar onde a galinha bota, você não pode ter nada comestível, né? Eu, por exemplo, uso palha de arroz para forrar o meu ninho aqui, e às vezes essa palha não está bem abanada e vem uns grãozinhos de arroz junto. Aí o que acontece? A galinha enxerga aquele grão de arroz, aí ela vai lá para comer o arroz, bica e começa a ciscar. E se ela cisca dentro do ninho, né, aí quebra ovo. Eu aqui uso o ninho coletivo, né? Cada pedacinho para uma galinha, né? É um ninho grande, coletivo, e todas elas vão lá e botam juntas, né? Então, No caso da debicagem, não pode, né? a debicagem é proibido no orgânico, né? Mas, então, assim, o que tem que prestar atenção, né, é para que não tenha condição de quebrar esse ovo, porque depois que quebra, ela come mesmo. E se ela comer muitas vezes, ela acaba viciando, né? Isso é importante prestar atenção, né? E também, assim, às vezes acontece de a galinha chocar lá dentro do ninho, né, e quebra, né, aquele ovo fica lá, aquela casca e tal. Então, isso também precisa limpar imediatamente. Assim que vingar os ovos todos, você já tira aquilo, troca a palha e põe uma palha nova também. Gelson tinha uma pergunta. Vai, Fabiano e Gelson. Vai, Fabiano, depois Gelson. Eu queria procurar Romeu se ele já viu alguma experiência de usar o farelo da palma forrageira, né? E se é bom na alimentação da galinha. Em termos de proteína, né? A palma desidratada, se é interessante. Sim, a palma desidratada, né, é um grande alimento, né? Ela tem em torno de 16% de proteína, né? É um bom alimento. Se tiver ela assim desidratada, né, bem conservada, é um grande alimento, sim. E ela entra bem no meio, né? Ela cumpre as duas funções. Ela é energética e também proteica. Então é um grande alimento. Se tiver aí, pode usar. Para usar no milho, né? Usar no farelo do milho. Misturar com o milho. Aí você pode pôr meio a meio até, né? Gelson, pode abrir o microfone e perguntar. Não, na verdade, minha dúvida seria essa que Du fez aí, né? Essa pergunta que Du fez em relação à galinha que bica os ovos no ninho, mas a resposta que o professor deu, eu já tirei minha dúvida. Uma coisa que, com suas falas, Romeu, que eu tenho notado assim, é que a maioria desses problemas são causados por estresse, né? E essa coisa da quantidade de galinhas por metro quadrado que tem na legislação orgânica, que é o que garante o bem-estar, né? Que é uma galinha dentro da casinha, 7 galinhas no máximo por metro, né? Dentro da casinha, com acesso ao piquete de uma galinha a cada 3 metros. Então, garantindo isso, uma alimentação de qualidade, água de qualidade, já deve diminuir muito esses problemas de estresse, né? Agora, veja bem, outro dia até eu fiz uma conferência aí com o pessoal lá do MAPA, né, pelo Instituto Brasil Orgânico, e não é porque está na legislação que é o ideal, né? A legislação permite 3 metros, né, por ave. Mas isso não é o ideal, nem é ideal para o Brasil inteiro. Você vai dizer que 3 metros quadrados no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que 3 metros quadrados no Piauí, né? Dependendo do sistema.
Então, assim, na legislação ela permite 3 metros, que isso é o mínimo que você tem que ter. Mas dependendo da condição de cada um, pode ser mais, né? Então, se você vê que seu piquete tem pouca alimentação e tal, você faz maior, tudo. Isso não vai impedir, se for 3 metros, né? Isso não vai impedir a certificação. Mas aí eu sempre defendi, nessa questão da legislação, não olhar a fita métrica, mas olhar o animal. Veja se a galinha tá bonita, tá com a pena brilhante, tá gordinha, né? Se a crista dela tá vermelha, saudável, né? Então, assim, eu defendo muito mais você olhar o animal do que quantos metros tem, né? Eu sempre briguei muito lá no Ministério da Agricultura, né? Porque o pessoal é muito, assim, quer saber de número, né? Quantos metros e tal, né? Mas você já tem lugar que você vê lá, tem os 3 metros, mas você olha para a galinha, ela está lá sofrida, coitada, né? Então, a questão é você sempre olhar para a galinha. Agora, a legislação permite 3 metros, menos que isso você não pode ter, né, no piquete. E dentro também é a mesma coisa, né? Porque antigamente, na IN 46, era 6 aves por metro quadrado, agora eles aumentaram, deixaram pôr até 7. Eu não acho que é o ideal. Eu aqui trabalho com 3. Né? Dentro do galinheiro, eu tenho 3 aves por metro quadrado. Né? Então, e eu acho que, né, mais que isso, para mim, a condição aqui é um pouco demais. As galinhas vão começar a ficar estressadas. Né? E veja bem, gente, por que eu bato tanto nessa questão do estresse? O que é o estresse? Até o ser humano que mora na cidade, lá, né, vive estressado, ele é muito mais suscetível a pegar doença. Né? Uma pessoa estressada, uma galinha estressada, ela fica muito mais vulnerável, muito mais suscetível a qualquer doença. Por isso que nessas granjas aí, convencionais, o cara põe antibiótico todo dia na ração da galinha já para prevenir, para ela não pegar doença, né? Só que ele vai estar criando, né, superbactérias aí, né, resistente a tudo quanto é tipo de antibiótico. Mas então, o estresse, ele não é só a questão de obedecer à legislação, né, mas é a questão da saúde também, né? Então, o que acontece? O estresse provoca o canibalismo. Né? O canibalismo, aí uma começa a bicar a outra, aí eles deixam fazer a debicagem, corta o bico da galinha. Corta o bico da galinha, ela perde o poder de pinçar as coisas. Né? Ela não consegue mais, né, pegar um inseto e tal. E também muitas vitaminas, minerais, ela não consegue quebrar o capim, porque a ponta do bico dela já não consegue mais. Aí eles dão, né, vitaminas e minerais sintéticos. Aí isso também favorece mais a pegar doença. Então é um ciclo vicioso, né? Então essa questão do estresse ela é muito importante, ela é transversal, né? Não só pela questão do bem-estar, mas pela questão nutricional, né? Pela questão também sanitária, de doenças, né? Preservar o bem-estar da galinha é essencial para tudo isso aí. O tamanho que o senhor falou é para galinha de postura, né? Isso e para abate. Eu não entendi a pergunta. O tamanho do piquete, o tamanho do galpão que o senhor falou aí é para galinha de postura. E o tamanho do abate, para galinha de abate? O piquete é 1 metro por ave. De abate. E dentro eles deixam pôr, se não me engano, agora na 52 subiu para acho que até 20 aves por metro quadrado. 20 aves. E também o tamanho do ninho, né? Por ave, para postura. Quantas galinhas por ninho? Eu aqui trabalho porque assim, eu trabalho com um ninho coletivo, né? Então, Sim. assim, o ninho, as galinhas não vão botar tudo de uma vez, né? Então, uma vai lá, bota, sai, a outra vem, bota lá. Então, você tem uma rotatividade aqui. Então, por isso, eu trabalho aqui com 20 centímetros por ave. Mas, se você for fazer ninho individual, é 40, né? Romeu, a gente tem uma pergunta aqui do Lucas, aqui, que ele colocou sobre a farinha de ostra, se ela substitui o fosfato bicálcio que vem nas receitas caseiras. Não, a farinha de ostra ela é só cálcio, né? O fosfato bicálcio ele tem o fosfato também. Então, assim, você pode dar o fósforo, né, separadamente, mas veja bem,
eu imagino assim, numa criação, né, de pequena escala, tal, a farinha de osso ela é mais recomendada, né, do que você comprar o fósforo separado, né? A farinha de osso ela também é uma fonte de cálcio para a galinha, para fortalecer casca e tudo mais, só que ela não é tão de absorção tão fácil como o carbonato de cálcio que tem na ostra e que tem no calcário também, né? Então, é a farinha de ostra, eu acho que não sei se você entendeu. Pergunta. Quem falou da farinha de ostra. Quer falar, Lucas? Não, é isso mesmo. Eu tinha perguntado se a farinha de ostra se substitui, mas eu entendi a resposta. Não substitui. Agora, uma análise que eu gostaria que você fizesse é se é necessário você dar o fosfato bicálcio, né? Para a galinha, né? Porque assim, isso nas primeiras fases iniciais tal até tem uma função interessante, né? Mas depois da galinha adulta já não tem mais tanta função assim você dar cálcio. Agora o cálcio sim, né? O cálcio no caso a ostra, né? É para a vida inteira. Romeu, eu gostaria de saber que a mandioca relada por 3 dias pode dar às galinhas fazer de alimentação? Você deixa ela descansar 3 dias, é isso? Isso. No sol, se você puser no sol por 3 dias, é o suficiente. Isso, numa saca ou numa prensa. Eu acho melhor você espalhar ela, hein? Pronto. Beleza. Para ela tomar sol ela inteira mesmo, não ficar aquele miolo. Certo. Romeu, sim, Romeu. Eu posso juntar. Opa, vai. Pode falar, né? Neia? Delinéia? Oi. Helena. Oi, Helena. Quer falar mais alguma coisa? Eu já fiz a pergunta a ele sobre a mandioca relada. Depois de 3 dias para dar as galinhas. E também eu gostaria de saber uma gripe que as galinhas pegam, que eu tive perda de 65 pintos. A gripada só ficou 5. Tive perda de novo eu tirei 40 pintos do ninho e aí só ficou 8. Aí também tá gripado. Também tá melhorzinho porque eu dei o quê? Não teve remédio, é limão no bebedor, é alho, e tá melhorzinho porque eu dei dipirona em líquido. Botei uma gota no bico, aí é que tá melhorzinho. Esse problema aí é só no pinto? Ou tem galinha velha também? Não, só tá nos pintos. Bom, então isso aí muito provavelmente é coriza aviária, né? Que é uma doença bastante comum, né? Principalmente em pinto até 30 dias, né? E para isso tem vacina, né? Então você pode vacinar logo na primeira semana de vida, você dá a vacina a ele. Não sei se você tem facilidade de comprar a vacina aí, né? Porque a vacina tem um problema muito sério, que ele só vende quantidade de 1.000 doses, né? Então, mas não é tão caro, né? Vai sair em torno de 15 centavos cada dose, né? Mas eu não sei se você tem facilidade de achar a vacina aí, né? Mas aí, no caso, por exemplo, já que pegou, né? Então você pode tratar com própolis, né? E você falou aí do limão, né? Também é bom. Agora, a chance de salvar não é muito grande, não, né? Então, assim, provavelmente, porque é um vírus da coriza aviária que ele já está no seu ambiente aí.
né? Então, assim, provavelmente os pintinhos que vão nascer, todos eles vão pegar porque está no ambiente já, né? E vai passando pelo próprio galinheiro, né? Então, você pode fazer uma boa lavagem no seu galinheiro, trocar as palhas do ninho, passar cal, né? Nas paredes, né? Para dar uma desinfetada, né? E se aparecer, você pode tratar com própolis e limão. Você pode dar uma gota por dia, você mistura própolis, né? Põe uma gotinha de própolis, uma gotinha de limão, dá uma misturadinha lá e dá a goela abaixo dela ou coloca na água para ela beber, né? Mas no caso da água, você tem que pôr pouca água para ela beber tudo, porque tem que beber aquela gotinha. Mas se você tem facilidade de pegar a galinha, porque tem muita gente que não consegue pegar a galinha, que a galinha foge, né? Mas no caso, se tiver doente, ela vai, né, ser mais fácil de você pegar e pode dar no bico. Na galinha, não, no pintinho, no caso, né? Então, no caso, pode vacinar as galinhas, não é isso? Oi? Então, no caso, pode vacinar. Pode vacinar os pintinhos na primeira semana de vida, né? E depois, assim, as galinhas não precisam mais, né? Porque, tipo assim, a pessoa vacina e tem aquela a vacinação de um dia, de uma semana, né? Tem todo aquele coisinha. A pessoa vacinou, terminou ali. Aí a pessoa reforça com 1 ano. Aí com 1 ano pode reforçar ou não pode mais? Como é essa situação? Não tem necessidade. Não tem necessidade, certo. Você dá uma vez só. Ô, Romeu, aproveitando aí que entrou no ramo das doenças e tal, tem algumas perguntas sobre doença aqui, que foi até Du que fez. Verrugas e caroços que aparecem na cabeça dos pintinhos, galinhas que ficam abrindo o bico com odor no bico, fedendo muito, a coccidiose, verminose e bulba aviária. E o que é que pode se fazer no piquete, que você falou até um pouco aí agora, para diminuir qual é o tratamento, qual é a cama, né, o tratamento da cama que se deve fazer para diminuir essas doenças? Qual é o tratamento ideal? Bom, então, quer que eu repita as doenças? Vamos lá falar. Verrugas e caroços da cabeça, coccidiose, bulba aviária e vermelho. No caso aí mesmo, essa coccidiose me perseguiu muito, viu? Perdi uma quantidade grande de pintinho por causa da coccidiose. Com 3 dias de vida, começou a morrer, e aí, até para conseguir dar um basta nisso aí, deu trabalho. E tipo assim, como o pessoal fala que a coccidiose não para, né? E teve depois de grande, voltaram de novo. Eu tive que entrar com antibiótico de novo nas aves, para depois, graças a Deus, que esses tempos parou. Tá. Só para atualizar o horário, Romeu, antes de você começar a responder, são 6h25, né? Nosso horário até às 19h, assim, só para a gente admitir. Aproveitar também e dar um informe aqui ao pessoal, viu, gente? Já está passando aqui no chat a lista de presença, hein? E com a avaliação da primeira atividade de hoje também, aí vocês clicam aí no Google Form e respondam, beleza? Vai lá, Romeu. Então, vou começar a falar das verrugas, né? E é bom porque a verruga, falaram da boba e da verruga é a mesma coisa. Então, a verruga é a boba aviária, né? E isso aí também é um vírus, né? E vocês precisam saber que isso aqui é transmitido pela mosca, né? O mosquito, que transmite de uma para outra. Então, assim, ele vai lá, pica uma, né? E transfere para outra. E vai dando esses caroços, né? E esses caroços que dá principalmente na cabeça, em torno do olho, em volta do bico, né? Que dá na parte interna da galinha também. Então, a primeira coisa que eu aconselho a vocês é acabar com a fonte de multiplicação de mosca. Então, poça d'água, pneu aberto, né? Lugar onde fica a água parada, vai multiplicar a mosca lá. Então, não adianta você querer só curar a doença se a fonte da doença, de transmissão da doença, você deixa solto lá os mosquitos. Então, primeira coisa é fazer uma revisão ali em volta, né? E ver se tudo que tiver lugar onde faz poça d'água, junta água parada, tem que acabar com isso.
E aí, uma vez que apareceu a verruga, aí você trata de novo com própolis. Qualquer tipo de virose, né, o que a gente tem hoje assim mais eficiente é própolis, né? Então, o própolis também na mesma proporção, né, que é uma gota por ave por dia, né? E pode passar o próprio própolis na verruga também, que ele ajuda a diminuir a transmissão do vírus, né? Então, é basicamente para a verruga, né, que é a boba aviária, acabar com as moscas e o tratamento com própolis. Agora, tem vacina também, né? Tem a vacina da boba. E se vocês tiverem condição de comprar aí, né, você já dá também, a partir da segunda semana de vida, você já dá a vacina de boba, né? Agora, não adianta dar já para galinha adulta, né, porque ela já está imunizada com isso. Mas se aparecer também, pode dar, né, para galinha adulta. E a vacina de boba, ela não é uma vacina que você tem que... Você compra o vidrinho da vacina, pega uma agulha, molha essa agulha na vacina e fura aquela membrana. Vocês sabem que tem a asa da galinha. Eu tenho o desenho dela ali. Tem a asa da galinha e tem uma membrana, assim, quando você estica, abre a asa dela, tem um triângulo assim que tem uma pele ali. Você fura aquilo ali com a vacina da boba e é uma vez também na vida, né? E aí fica vacinado. A outra é coccidiose, né? Então, a coccidiose ela é uma eiméria, né? E entra dentro do intestino da galinha, do pintinho, no caso, se instala ali, né? E fica comendo a parede intestinal, né? Então, assim, você tem dois sintomas básicos, né, para você perceber que é a coccidiose. Primeiro, o papo do pintinho, da franguinha, fica cheio de gás. Você aperta assim no papo, parece uma bexiga, assim, né? Fica gás lá dentro. E mais para o final da doença, ela começa a cagar mole e sai sangue nas fezes, né? Então, você reconhece. E a ave aqui, a gente não sei como é que vocês falam aí, né? Aqui a gente fala que ela fica encorujada, né? Que ela fica assim, meio com a cabeça baixa, as asas assim. Isso, é assim mesmo. Caída, né? E aí ela, né, já não come e tal, e poucos dias acaba morrendo, né? Então, o tratamento disso daí é artemísia, né? Isso aí até foi um trabalho desenvolvido aqui, né, que a gente fez um acompanhamento com análise de fezes semanal para ver os ovos, né, quantos ovos tinha dessa eiméria nas fezes da galinha, né, e fomos usando a artemísia e chegamos a determinar qual a época em que mais acontece isso daí, né? Então, são três fases, basicamente, né? Que é na terceira semana, na 8ª semana e na 18ª semana de vida do pintinho, que você tem uma explosão desse ciclo de eiméria. Então, primeiro, na terceira semana, você dá o extrato de artemísia. A artemísia você compra nessas farmácias de manipulação. Você manda fazer, olha, eu quero tintura-mãe, extrato de artemísia. E aí vem num vidrinho, eu compro aqui de vidrinho de 50 ml, com conta-gota. Você abre o bico da galinha e coloca lá 2 gotas por dia, tanto qualquer uma dessas fases. Você abre o bico da franga lá, né? Coloca lá 2 gotas por dia, né? E deixa até o dia seguinte, e durante 3 dias você repete isso. Isso eu estou falando, gente, se você tiver poucas aves, mas quando aparece a coccidiose, você tem que tratar todo mundo. Então, se você tiver um bebedouro onde bebe todas as aves lá, você coloca o extrato de artemísia no bebedouro. Só que você tem assim, você calcula lá, você tem 10 galinhas, você vai colocar 30 gotas. Só que você tem que deixar elas beber a água tudo, né?
Não adianta ela beber metade, tal. Você tem que deixar esgotar o bebedouro para certificar que cada uma tomou a dose correta para ela. Então, se você tiver, isso é uma doença que se espalha, né, com facilidade, então o melhor é fazer esse tratamento já preventivo na 3ª semana, na 8ª semana e na 18ª semana de vida, né? Eu aqui já faço preventivamente, então quando chegou na 3ª semana eu já coloco lá no bebedouro, né? E aí ela pega a coccidiose. É 3ª. Você pode repetir, por favor, meu, para anotar aqui? 3ª semana. 8ª 5ª semana. 8ª. E 18ª. Ô, Romeu, e se eu tenho a Artemisia, a planta Artemisia, que eu sei que muita gente aqui tem, a Devandro mesmo tem, tem como a gente fazer o nosso próprio extrato? Se não, né? Sim, tem como fazer o extrato. Agora, se você der a Artemisia in natura, a folha, para ela não vai comer. É muito ruim de paladar. Eu comecei assim, né? O nosso experimento, a gente começou dando a folha picada para ela, não comia. Aí a gente resolveu fazer extrato, porque aí na água ela bebe e nem percebe, mas ela não gosta, viu? Tem essa dificuldade. Então, se você fizer o extrato, acho que é uma boa. E é fácil de fazer o extrato? Dá para você dar uma explicaçãozinha assim? Aí eu acho que tem gente aqui que entende mais disso do que eu. A Good, por exemplo. Vai, Good. Explica aí. Acho que ela foi dormir. Não, mas você pode fazer extrato alcoólico, né? Você coloca ela dentro do álcool, macera ela, né? E deixa ali de molho no álcool, depois peneira e dá para a galinha. Agora, eu, sinceramente, não sei te falar a proporção, quantidade, né? Álcool de cereais, né? Você usa com álcool de cereais, né? Dá para fazer. Mas acho que... A gente pede para a Good depois para passar uma receita, de repente. Isso. No grupo. Legal. Então, senhora, mas faltou alguma doença? O companheiro aí que arrasou a criação dele lá, a coccidiose, esse remédio com a Artemisia é muito eficiente, viu? E um detalhe só que eu esqueci de falar da coccidiose, porque assim, a imunidade que a galinha... Porque a galinha já, depois de velha, ela não tem mais esse problema de coccidiose, né? Mas a imunidade que esse tratamento dá, ela não é duradoura. Então, a galinha precisa estar se reinfestando para ativar de novo a imunidade. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho o pinteiro, que é o lugar onde eu crio os pintinhos desde o primeiro dia de vida até os 100 dias de vida, né? E depois que chega nos 100 dias de vida, eu levo para o aviário de produção, né? E aí eu levo um pouco do esterco que estava lá no pinteiro, eu levo junto, que é para contaminar aquele ambiente, para que ela possa se recontaminar e ir despertando a imunidade dela. Eu não sei se vocês entenderam, mas assim, para fazer uma analogia meia grosseira, hoje você toma 2 vacinas de corona, né? A coccidiose, ela tem a doença, você trata a doença, ela fica com uma imunidade, mas essa imunidade ela precisa tomar a segunda dose, que aí, no caso, ela precisa se reinfestar de novo. Então, por isso que eu levo o esterco junto, porque aí ela pode se reinfestar e despertar, renovar a imunidade dela. No caso, até os ovos dela ali, vamos dizer, os pintinhos que vai nascer daquela galinha ali, dos ovos ali, já vai nascer também já com a coccidiose, não é isso? Não. Os pintinhos não passa para o ovo, não. Ele fica só naquela galinha mesmo. Entendi. Mas se estiver no ambiente, o pintinho acabou de nascer, ele já pega. Entendi. No caso, na mesma chocadeira, nascer isso aí, ele já pega ali. Se nascer uma galinha. Exatamente. Outra coisa que faltou foi falar o que a gente pode usar na cama para evitar essas doenças, o gogo e outras doenças. A cama, assim,
Veja bem, eu crio minhas galinhas aqui, o ciclo de produção delas é em torno de 2 anos e meio, assim, em torno de 30 meses, né? Porque depois dessa idade, elas já estão velhas e assim ela come, mas não bota, então começa a dar prejuízo. Então, eu aqui, o ciclo é de 2 anos e meio. Nessas granjas de gaiola, é 1 ano e meio, né? Porque a galinha vive muito pouco lá. No nosso sistema aqui, durante esses 2 anos e meio, eu não faço nada na cama. Né? Então, assim, eu coloco primeiro, quando chega, né? Quando vou levar as galinhas para lá, eu forro o galinheiro tudo com uma camada de em torno de 10 centímetros de maravalha. Maravalha, eu não sei se é o mesmo nome aí para vocês, mas a maravalha, quando você chega na serraria, tem aqueles enroladinhos que sai da plaina, né? Não é o pó de serra. Né? O pó de serra ele forma bloco, assim, umedece fácil e tal. Então, eu prefiro usar a maravalha, que é aquela fitinha enrolada de madeira. Né? Não é a serragem. Aqui eu não sei como vocês chamam aí, mas aqui a gente tem a serragem e a maravalha. Né? E coloco uma camada de 10 centímetros e as galinhas ficam 2 anos e meio ali e só tiro no final. Então, assim, você pode fazer isso com capim, né? Um capim picado, né? Você pode fazer isso com palhada de algodão. Eu não sei o que vocês têm disponível aí, não sei nem se tem triturado o cacau, coisa desse tipo. Você pode usar para fazer a cama. O que você tem que prestar atenção na cama é que ela tem que absorver a umidade. Né? Ela não pode ser impermeável, que nem, por exemplo, a casca de arroz, para a cama ela não serve porque ela não absorve água, ela repele a água, né? Então, tem que ser coisa que consegue absorver a umidade, né? E que também não fique muito empedrado. Né? Então, você tendo uma cama solta, você estimulando as galinhas também a ciscar aquela cama, né? Eu, aqui no caso, todo dia eu jogo no chão, né? Milho, de preferência é grão até menor do que milho. O sorgo, por exemplo, que eu tenho aqui, eu jogo no chão porque a galinha vai pegar aquele sorgo e ela começa a ciscar e vai revolvendo aquela cama também. Então, a cama tem que ser sempre bem aerada, né? Não pode ser compactada, né? Porque compacta aí ele é um meio de cultura ali para surgir bactérias e outros tipos de patógeno que pode surgir ali. Então, a cama No meu caso aqui mesmo, eu todo dia viro a cama. O que é o seu? No meu aqui mesmo, todo dia eu viro a cama. Vou na pá e aí vou virando a cama todo dia. Vira com a pá, né? Então, a cama tem que ser bem aerada, é isso que ele faz, por exemplo, virar, né? Também é muito importante. Só que aí é o seguinte, por exemplo, no caso, né, do companheiro que tem já esse problema que já está instalado, né, na coriza, na cama, então o ideal é você tirar aquela cama e começar tudo de novo, né? Faz aquela cama composto, né? Usa aquela cama como composto e dá uma desinfetada, passa um cal e coloca outra palha nova lá, no caso de lugares onde já tem essa doença, porque no caso que os pintinhos morrem toda vez, né? Com coriza e tal, provavelmente seu ambiente precisa dar uma desinfetada e aí você parte do zero de novo, faz uma cama nova, né? Com o material que vocês têm aí, que tem essas características de ficar fofo, né? De ser bem aerado, né? Então, eu aconselho esse manejo da cama. Ô, Romeu, eu lembro quando eu fui aí, você falou uma coisa do sol na cama, de ter alguma entrada de luz, né, na cama de galinha também, que isso era importante. Isso é que, no nosso caso aqui, a gente tem um teto solar, né, no aviário, que a gente abre para que o sol entre dentro do aviário e faz uma varredura de sol dentro do aviário, que isso é muito bom para desinfetar, né? O sol é o maior desinfetante natural que existe, né? Ele é de graça, né? Então, a gente sabendo construir o galinheiro, né? Aqui no meu caso, ele é construído no sentido leste-oeste, que é nascente e poente, né? E virado um pouquinho para o norte, e aí, quando o sol vai passando do nascente para o poente, ele vai entrando dentro
do galinheiro e vai fazendo uma limpeza ali, uma desinfecção, né, com os raios solares dentro na cama, né? Isso também ajuda a controlar piolho, né? É muito importante a entrada do sol. É lógico, no caso de vocês aí, que é muito mais quente do que aqui, né? Vocês têm que ter o bom senso para como usar esse sol, né? Porque aí pode esquentar demais e também não é confortável para a galinha, né? É um calor muito grande dentro do galinheiro. Ô, meu, tem uma pergunta bem Aqui é específica muito aqui, ó, quente entre as e perguntas úmido. aqui, falando sobre a questão das raças que a gente tem, que vem da criação convencional. E aí a pessoa pergunta quais as raças mais adaptadas para a nossa região aqui, para o Nordeste, vamos dizer, de forma geral, já que a gente tem região muito diversificada, estado da Bahia, assim. Bom, então, eu acho que a partida, né, hoje foi o nosso primeiro encontro, né? Então, a gente aproveitou para tirar umas dúvidas, né? Porque a dúvida também deixa a gente ansioso e, às vezes, né, a ansiedade não deixa a gente prestar muito atenção nas outras respostas. Mas a gente vai falar, né, sobre isso, de raças, mas antes de falar sobre raça, é importante você saber o que você quer, né? Porque você tem galinha especializada em ovo, né, que é umas raças, e você tem galinha especializada em carne, né, de engorda, né, que é outra raça completamente diferente. E você tem as raças mistas, né, que tanto ela não bota tanto ovo, né, e também não cresce muito, mas ela fica maior do que a que tem para postura, né, e bota mais ovo do que as que são linhagem específica para corte. E aí, no caso de vocês, né, se você quer mesmo se especializar em ovo, aí eu aconselho algumas raças, como a Lohmann Braun, né, uma raça de origem alemã, mas eles têm aqui nos incubatórios aqui no Brasil, distribui para o Brasil inteiro, né? Você tem a Nova Gen, né, que é uma raça também que vai bem, né, para a região norte, nordeste, né? Mas eu acredito, eu não sei, eu tenho a impressão, né, a impressão minha, que a maioria de vocês seria mais um perfil de criação misto, né, tanto para ovo quanto para comer, né, porque, por exemplo, se você choca os ovos você mesmo, né, aí você mesmo não, a galinha que choca, mas se você choca os ovos aí na sua propriedade, né, vai nascer macho, vai nascer fêmea, né, e o macho, né, não bota ovo. Então, no caso do mista, tem duas raças principalmente que eu acho interessante, né? Que é a Embrapa 51, né? E a Label Rouge, que é aquela do pescoço pelado. Essas são mistas, então dá uns frangos grandes e também ela não chega a botar 300 ovos por ano, mas fica aí na faixa dos 180, 200, por aí, né? Isso eu estou falando num sistema extensivo, né, com uma alimentação dentro da propriedade mesmo. Então, no caso da mista, tem essas duas raças. Aí, no caso do corte, você pode trabalhar com o gigante negro, né, o pedrez, né, que são raças que são grandes, né, e que não são especializadas, não bota tanto ovo, né, e que dá frango já aí de mais de 2,5 kg por aí, né? Então, depende do que você quer fazer, para cada coisa é uma raça, né? E no caso Hoje eu trabalho aqui com a Embrapa 051 e a GLC. São boas raças, e tem esse perfil mais misto, né? Isso. Dupla aptidão. Tem uma pergunta aqui, Romeu, quem botou aqui no chat, que um terreno com leve declividade pode ser utilizado? Se sim, traz algum benefício? Ele está falando isso em relação para a construção do galinheiro. Quer falar, Eri? Então, essa pergunta que eu queria perguntar, porque, tipo assim, eu tenho um terreno aqui que o Romeu falou em relação ao posicionamento, à localização do galinheiro, leste no sentido
leste-oeste, não é isso? Isso. Então, tipo assim, no sentido leste-oeste, ele pega um pouco de declive. Aí eu queria saber, é um declive não tanto acentuado, é um declive bastante leve. Aí eu queria saber se isso impede de eu realizar esse galpão, estabelecer o galpão nessa área, ou se isso eu posso utilizar como aliado, no caso, na construção do galpão. Se é benefício. Então, para a construção do galpão, não tem nenhum problema a declividade, né? Lógico que você vai ter um problema de engenharia aí para, né, conseguir construir ele num local que tem uma declividade, né? Uma coisa que não é aconselhável, você fazer ele suspenso, né? Ele tem que estar no chão mesmo, né? Fazer aquelas... isso é uma questão de conforto da galinha, né? E que a legislação não permite que ele seja suspenso, né? Agora, no piquete, né, se ele tiver declividade, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a declividade favorece a galinha voar e fugir do piquete, né? Se ela está num lugar alto, é fácil ela pular a cerca, né? Então, é só esse problema que eu vejo com relação à declividade. E no piquete também tem a questão que a galinha vai gastar mais energia para subir o morro, né? Se for um lugar muito inclinado, ela gasta mais energia e ela vai comer mais, né? Ela vai precisar de mais alimento. Então, tem essa questão também aí da declividade. Ok, obrigado. Acho que foi quase todas as perguntas que vocês fizeram, né, gente? Se vocês tiverem mais alguma aí que eu não falei. Teve uma da pigmentação da gema e da cor da casca dos ovos. O que influencia nessas duas pigmentações? Então, são duas coisas diferentes, né? A pigmentação da casca do ovo é relativo à linhagem, à raça dela, né? Então, assim, geralmente as galinhas marrom, castanha ou né, vermelha, né? Cada um chama de um jeito, elas botam o ovo marrom, né? E as galinhas brancas ou até as pintadas é ovo branco. Mas, assim, você tem aí dentro das caipiras, você tem uma variação muito grande, até ovo azul, né? Hoje já tem raça, que isso aí também é um nicho de mercado, né? A galinha de ovo azul. Hoje tem raça que mais de 80% das galinhas botam ovo azul. Aí é uma questão também, não sei, cada um chama de um jeito. Tem gente que fala que é azul esverdeado e tem gente que fala que é verde azulado. Mas é o ovo zulego aqui, né? Minha avó chamava de ovo zulego. E que se achar um ovo zulego dá sorte. Minha avó falava essas coisas. Então, a pigmentação é de acordo com a linhagem da galinha. E é lógico, né? Assim, que nem você tem o cachorro Doberman, você tem o cachorro pastor alemão e você tem os vira-lata, né? Então, você tem as galinhas, a maioria das galinhas que a gente chama de galinha caipira é uma mistura de várias raças de galinha. Então, ela varia, né? Mas não tem nada a ver com a pigmentação, é uma questão só da genética, a coloração da casca do ovo. Já a coloração da gema do ovo, né? Ela indica uma gema mais avermelhada, uma gema de amarelo escuro, alaranjado, né? Essas pigmentações mais escuras, elas são devido ao caroteno. E a galinha, o caroteno vem da onde? Vem das plantas verdes que a galinha come, né? Então, toda a folha verde ela tem caroteno, e a galinha absorve esse caroteno e transfere esse caroteno para a gema do ovo. Agora, existe também pigmentante, né? A maioria das granjas aí coloca pigmentante. Tem uns que colocam até pigmentante sintético, né? Existe pigmentante sintético aí para a gema de ovo. Mas no orgânico é permitido você colocar pigmentante desde que ele seja natural. Então, dentro do orgânico é permitido você colocar a páprica, né, que é aquele pimentão, né, o pó dele, né, e aquilo lá, assim, para cada 100 quilos de ração 100 gramas que coloca, se você quiser aumentar a pigmentação do ovo da tua galinha. Você pode colocar também o marigold, né, que é aquela flor, né, o Tagetes, o
o cravo de defunto, as pétalas daquela flor, do cravo de defunto, é um grande pigmentante. Também é a mesma coisa. Seca ele, faz pó, né? E esse você coloca até menos, né? Em torno de 50 gramas para cada quilo de ração, né? O urucum, né? O urucum, ele também dá um pigmento, mas o tipo porque esses outros que eu falei, eles têm um pigmentante, o princípio ativo deles é a cataxantina. No caso do urucum, é a bichina. Então, ele faz uma pigmentação diferente. No caso do urucum, é que nem se você tivesse a gema e você jogasse uma tinta por cima, uma tinta vermelha por cima. Aí, quando você quebra a gema, dentro ele não está naquela mesma cor que está por fora, porque o pigmentante do urucum ele não entra na gema, ele fica mais avermelhado só na superfície da gema. Esses outros que eu falei, ele fica a gema inteira vermelha. O urucum, por exemplo, aí você quebra o ovo cru, olha que ovo vermelho tal. Aí você cozinha ele, você vai olhar, a gema ficou clara de novo, né? Porque ele degrada esse pigmentante do urucum. Então, ele pode ser usado, só que com essa ressalva, né? Entendi. E a situação aqui das cascas de ovos, que ele falou, é por conta que a gente tem dificuldade de vender, entendeu? Vamos dizer, se o ovo é marrom, o povo diz que é galinha roja. Se o ovo for de outra cor, diz que é de outra raça, tá entendendo? E aí a gente bate que a galinha caipira é a forma que ela é alimentada, né? Independente da raça que for, é a formação de ela ser alimentada. Mas, tipo assim, e o que eu posso fazer para melhorar nessa situação? Você fala a situação da coloração da casca do ovo? Sim, vamos dizer assim, a galinha, porque o pessoal bota como o ovo caipira, aquele ovo mais creme, né? E na verdade o ovo caipira é a forma que a galinha é criada, não é isso? O ovo caipira é uma discussão também polêmica aí, porque tem a forma como a galinha é criada e tem a raça da galinha, né? Agora, o ovo, a cor do ovo, a galinha caipira, ela bota de várias cores, porque a maioria das galinhas caipira é mistura de várias raças. Mas aí a sua pergunta, né, o que você pode fazer para melhorar isso? Então, no caso, eu estou imaginando que os seus freguês aí, né, os compradores de ovo, eles querem mais o ovo mais creme, é isso? É isso, que é o ovo mais creme. E como minha galinha é Embrapa, saem os ovos mais vermelhos, tá entendendo? E no mercado hoje, quando a gente chega no mercado, tem vários ovos vermelhos, que seja de galinha criada em gaiola, ou não sei, mas que esteja com a placa, vamos dizer, de R$ 15. E eu vendo minha dúzia hoje de R$ 12. Aí o pessoal bate muito na tecla sobre isso. Então, assim, primeiro, se você fizer, né, a gente vai conversar ainda, temos mais várias semanas aí para a gente conversar. Se você fizer o processo e o seu ovo for orgânico, né, e você vai poder dizer que seu ovo é orgânico e poder até, né, ser mais valorizado o seu ovo, porque ele é orgânico. Aí, e para ser orgânico não tem problema ser vermelho, qualquer cor, né? A questão da cor da casca não impede ser orgânico. Então, entendi. E falar... nessa situação aí da galinha, vamos dizer, de a galinha ser Embrapa, por que a galinha Embrapa, ela não é caipira ou ela é caipira? A galinha Embrapa é uma variedade de galinha, né, que aí está que eu estou falando para você, né? Essa questão de dizer o que é caipira é muito confuso isso, né? Geralmente você fala que galinha caipira é aquela galinha misturada que tem, né, no sítio antes por aí, né? Aquela galinha que tem várias raças misturadas. Agora, você pode dizer também que é o sistema de criação que é a caipira. Mas aí que eu estou falando, para acabar com essa discussão, né, porque a Embrapa 51 é uma variedade de galinha, né, que passou por um melhoramento genético para ela ter as características que ela tem hoje, né? Então, ela não é uma galinha do mato aí, ela é uma galinha que foi selecionada, né? E aí, nessa seleção dela, ela praticamente homogeneizou a cor da casca como aquela casca marrom, né? Vermelha, marrom. Então, a Embrapa 51
ela tem essa característica de botar o ovo dessa cor. Agora, se você fizer com Embrapa 51 processo de alimentação orgânica e tudo mais, você vai ter um ovo marrom, mas só que é orgânico, né? Mas aí, no caso, por exemplo, né, esquecendo essa parte da certificação, que a certificação você mostrar lá o teu certificado, tá, o selo na sua caixa de ovo, de orgânico e tudo mais, isso vai dar uma outra explicação para a pessoa que compra o teu ovo. Mas, independente disso, você me pergunta o que você pode fazer para melhorar isso. O que você pode fazer é você fazer uma seleção das suas galinhas, né? Então, você tem cliente que quer comprar ovo creme, então você vai criar a galinha de raça que bota ovo dessa cor. E aí você tem, né, outras alternativas, que nem eu falei, por exemplo, essa galinha que bota o ovo azul esverdeado ou verde azulado, que você pode... porque atualmente o lugar mais próximo de vocês, aí onde eu sei que tem incubatório que produz essa raça, é em Brasília. Em Brasília eles têm, né? Eu tenho aqui a GLC e ela botou ovos azul. Ela bota azul, creme e meio rosa. Então, se você quer esse mercado das pessoas que querem esse tipo de ovo, você vai ter que criar essa raça, né, para resolver o seu problema, né? E mesmo dentro dessa raça, você pode ir selecionando. Tem a galinha que bota azul, você cruza ela com o filho de uma galinha que também botava azul, você vai selecionando, fazendo a seleção dentro da sua própria propriedade, né? Então, você tem essas duas alternativas aí, né? Você muda a raça da galinha, né? E outra coisa que você pode fazer, você fala, não, meu ovo é orgânico, está aqui o meu certificado, e o orgânico, ele já comprova que a galinha é criada solta, né? Que a galinha que obedece todas as regras do orgânico, e inclusive de ser criação solta. Aí você pode falar, olha, se não fosse solta, eu não tinha o certificado de orgânico. Romeu, referente à questão das galinhas e os pintos, que geralmente hoje aqui na região, muitos agricultores eles compram os pintos nas casas agropecuárias, né? Geralmente são galinhas híbridas, né? E a gente vê que o índice de doença aumentou bastante. Eu lembro que antes meus pais criavam só galinha terra, né? E o índice de doença era bem baixo. E depois que começou a criar galinha híbrida, por exemplo, esses pintinhos brancos, então a gente começou a ter um índice de doença muito grande. Então a gente acredita que é por conta disso. Isso aí procede ou... Procede completamente. Procede sim. Inclusive, esse é um problema que nós estamos tendo lá no Xingu, que os índios iam para a cidade, chegavam nessa casa agropecuária, compravam esses pintinhos e acabou levando doença que não tinha lá antes. Os pintinhos comprados nessas casas agropecuárias levaram a doença para lá. Então, assim, sempre, se você for comprar mesmo, você tem que pedir o atestado de vacina, né? São de qual que é o incubatório, me mostra aí o atestado de vacina, né? Porque você corre o risco muito grande de, às vezes, você não tem uma doença na tua criação, aí você traz um pintinho desse e ele vem e espalha a doença lá, né? Que depois fica difícil de resolver. Tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza, pessoal? Gente, vai, Chico. Vamos Olha lá. o horário. Vamos falar a mesma coisa. A gente tem exatamente 1 minuto para o término da atividade. E agradecer a Romeu pela disponibilidade, a galera que vem participando. Eu sei que está todo mundo ansioso para aprender mais, mas vamos por módulo, por partes. Mas queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o Romeu, em nome do núcleo atingido, do núcleo Recôncavo, da plataforma Mucar. Eu e a Luana estamos muito felizes. E a galera também que está presente, e deixar um pouco a gente passando no tema, as considerações do Romeu e da galera. Bom, eu gostei muito, né? Eu, na verdade, eu gosto mais assim, né? De ir trocando figurinha, né? A pessoa fala e a gente vai respondendo, mas é bom a gente ter uma metodologia também, né? Então, a partir da próxima aí, a gente já vai entrar numa parte assim mais teórica, né? Que também tem a ver com a prática, né? E lógico que conforme a gente vai surgindo dúvida, a gente vai respondendo também. Mas foi muito bom participar e estamos juntos aí. Até a próxima. Ô, Romeu, também
Eu gostei muito da reunião. Que bom essa reunião, que a gente vai tomando uma prática. E é aula, isso é uma aula para nós, para cada um de nós do participante. E é uma coisa muito importante para a gente, que é a coisa que a gente não sabia, a gente hoje está sabendo, e a gente está só anunciando, e na próxima quarta a gente está de novo na reunião, e graças a Deus, e obrigado pela palestra. Lembrando, pessoal, que tem a lista para responder, viu, lá no chat, com a avaliação e com a lista de presença, antes de todo mundo sair. Certo. Gente, gratidão também. Quero só agradecer mesmo a presença de todo mundo, a super participação, né? Que todo mundo fez várias perguntas, questionou, participou. Isso que eu acho que dá ânimo para a capacitação, né? Eu concordo com o Romeu, é muito mais interessante assim, quando a gente vai interagindo. Super agradecer ao Romeu, a plataforma Mulcar também, de ter disponibilizado aqui a sala do Zoom deles para a gente gravar e também disponibilizar para outros agricultores. E gratidão aí para todo mundo. Assine a lista, por favor. Mais alguém que falar alguma coisa? A gente encerra, como é? Olha, sobre da lista, eu vou chamar a menina aqui para vir aqui para acabar de me informar aqui, para poder eu assinar. Tá bom, é só clicar no link que Chico botou lá, ó, onde tem escrito Sim. Forms. Aí clica lá e preenche. Se você tiver dúvida, fala comigo no grupo, que eu te ajudo. Certo. Tá bom? Beleza. E aí, semana que vem, 4 da tarde, Romeu, 4 às 6. Vai ser 1 hora mais cedo, viu, gente? Então, sempre 4 às 6 e sempre chegar 10 minutos antes, porque demora muito de entrar. Fica demorando bastante o Zoom. Vocês viram que vocês chegaram, às vezes, 20 minutos antes e ainda demorou. Então, hoje foi massa, deu super certo a gente chegar antes, é o que vai, né, deixar a capacitação mais organizadinha. Pedir para a galera aí que puder abrir a câmera aí para a gente fazer uma foto aqui, um print aqui do primeiro dia de capacitação, porque os que puderem, a gente registrar esse momento. Olha, agora todo mundo abre a câmera, né? Quando eu pedi, ninguém abriu. Tá vendo que povo massa é esse? ver todo mundo, gente. Que massa ver todo mundo. Valeu. Tirou aí, Chico? Tô printando. Essa semana já tinha ouvido, já tinha fechado. Tem mais gente aqui? Tem mais gente. Vou tirando foto. Ô, Chico, vamos criar galinha quando a gente voltar à reunião aí, a gente come uma galinhazinha, né? Molho pardo. Com certeza, Netão. Tem que comer uma galinhazinha. Com fé em Jeová, a gente vai com uma galinha orgânica. Com certeza. Romeu tá doido para vir para Bahia, viu? Fazer essa capacitação presencial, quando as coisas estiverem melhores. Em nome de Jesus vai estar assim. Com certeza, a gente vai trazer ele. Pronto? Então, pronto, galera. Então, agradeço até a próxima quarta. Rapaz, não tô achando essa lista de presença, não, viu? Tá no chat, vou porque botar você de saiu novo. e entrou, Adu. Eu vou pedir também a meu eu jovem aqui para me ajudar. Não sabe mexer nisso, não. Para chat, não. Eu vou mandar no grupo lá. Minha câmera não tá abrindo, não, pessoal. Tem que mexer nas configurações do celular aqui.